Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo pode chegar um horário aí depois desse horário que estamos fazendo aqui ao vivo. Então, Deus abençoe sua vida. Quando fazemos aqui alguma mensagem, o objetivo dessa mensagem é abençoar você. E hoje eu quero falar sobre a verdade do Evangelho no sentido de poder, de autoridade, de reino. E o que vamos falar é sobre o reino de Deus. O reino de Deus. E quero muito aqui apresentar com muita simplicidade a questão dessa palavra reino. Reino. Quando a gente ouve falar sobre reino, a gente entende que tem a ver com governância, né? Aquele que governa, aquele que tem o poder. Então, o reino tem a ver com governo. E o que estamos falando aqui agora é uma realidade que todos os seres humanos precisam receber. Essa informação é necessária chegar a todos os seres humanos. E tem a ver com todos os seres humanos. Porque o reino de Deus, diz a palavra, não é deste mundo. Amém? Quando a gente fala com relação ao mundo espiritual, a gente tem que compreender que estamos falando de um mundo fora deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. Jesus, quando esteve por aqui e zombaram dele, escarneceram a respeito dele, ele disse claramente: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, haveria os anjos aqui agindo a meu favor. Mas o meu reino não é deste mundo. Então está se falando em um reino fora deste planeta. A bem da verdade que todos os planetas foram criados por Deus. Tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra foi criado por Deus. E Jesus Cristo fala ali: o meu reino não é deste mundo. O meu governo não é deste mundo. Ele estava neste mundo porque ele veio para ser a luz dos homens, o Salvador dos homens. Mas ele não era inserido como aquele que governa o estado do planeta. Quem governa aqui são os homens. Deus criou a terra e deu o governo para os homens. Agora, Deus pode intervir no governo dos homens, desde que ali haja algo que Deus queira intervir. E quando nós oramos a Deus, também Ele vem a nosso favor. Desculpa. Então, o reino de Deus não é deste mundo, mas o Deus que criou o mundo, que criou as pessoas, que criou todas essas coisas,
também pode vir em socorro, em governo da sua vida. Porque a palavra nos ensina que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. Percebe? Buscai primeiro o reino de Deus. Então, a palavra nos ensina que nós temos que buscar um reino que não é deste mundo, para inserir esse reino na administração da nossa existência. Todos os elementos necessários do reino de Deus precisam ser aplicados na nossa vida, dentro desta vida. Durante a nossa caminhada, o caminho que eu e você estamos andando, precisa ser o caminho do reino dos céus. Jesus veio aqui para nos ensinar o caminho do reino dos céus. Aplicar todos os ensinamentos do governo do Criador para mim e para você viver aqui. Buscai primeiro o reino. E eu quero aqui trazer o versículo de Mateus 24, 14, que diz assim: e este evangelho do reino dos céus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Percebe que o evangelho do reino dos céus será pregado em todo o mundo. Quando o evangelho do reino dos céus for pregado a todos os seres humanos, então virá o fim. E o complemento dessa informação está na indicação de Cristo para que eu e você faça acontecer com que esse reino seja pregado, ensinado no mundo inteiro. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai ou pregai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe aqui a unidade de Deus? Jesus pede para eu e você sermos batizados na unidade de Deus. E quem é a unidade de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nesse versículo aqui, já dá para entender que se eu sou batizado nessa unidade, esse selo aqui do batismo, ensinando que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está trazendo com exatidão a divindade. A divindade, Deus, tem na sua essência 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existirá, mas já existiu, porque ainda não terminou, o mundo ainda não terminou. Porque diz aqui, quando for pregado em todas as nações, então virá o fim. Ainda não veio o fim. Mas Deus, ele teve o tempo do Pai, o tempo do Filho, e estamos vivendo no tempo do Espírito Santo. Percebe aí? O tempo do Pai é o tempo do Velho Testamento. O tempo do Filho é um tempo intermediário. Jesus vai aos céus e diz: eu vou enviar
o Espírito Santo, o Espírito da verdade que estará dentro de vós. Então, aqui a gente percebe o selo, mas a gente sabe que Deus veio primeiro de longe, andou entre nós e agora está dentro de nós. Percebe a caminhada? Então nós precisamos tomar uma decisão, você e eu, de estar vivendo o reino de Deus aqui na terra. O projeto de Deus maior é que quando vier o fim, Deus já tem um grupo de seguidores da terra, pessoas que os seus nomes foram escritos no livro da vida, pessoas que não conhecerão a segunda morte, que é a morte da alma. Morremos no corpo, essa morte todos passarão, mas aqueles que são salvos, aqueles que vivem o reino de Deus na terra, esses sim estarão na eternidade para sempre. O propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que eu e você sejamos eternos. Por que Jesus saiu do seu lugar de glória, seu lugar de majestade e glória, se tornou um ser humano para nos resgatar? Porque Jesus sabia que o inferno existe e para nos livrar do inferno, ele veio a este mundo. Ele só veio a este mundo porque nós poderíamos ir para o inferno. Porque se não existisse o inferno, Jesus jamais teria vindo. Então há uma grande diferença entre pessoas e pessoas. Mas eu e você que abraçamos o reino e vivemos o reino, porque não basta você ouvir sobre o reino, você tem que abraçar e viver o reino de Deus, aplicar os ensinamentos na sua vida para que você tenha de fato uma vida eterna. Porque filho de Deus não é bagunceiro. Filho de Deus não é fanfarrão. Filhos de Deus tem um Deus que diz para ele como viver. É desse jeito aqui que eu quero que você viva. Você é meu. Se você é meu, eu quero que você viva e me represente. E se você me representar, eu te darei a vida eterna. É simples assim. É pegar o reino dos céus e trazer na sua vida. Então, eu quero aqui completar. Eu vou completar aqui dizendo para você o que resta na palavra de Deus que eu e você precisamos aplicar. Precisamos viver o que está escrito a respeito do reino. Porque não basta ir à igreja. Não basta. A igreja é um ponto específico para que você compreenda como viver aqui na terra. Engraçado que tem lá na oração, no ensino da organização de Cristo para nos ensinar a orar, quando Cristo fala sobre o Pai Nosso, ele está nos falando como construir as nossas orações pautadas no que ele disse. E uma das coisas que ele disse foi: assim na terra como no céu. Eu e você vivendo na terra como se já estivesse vivendo no céu. Percebeu isso? Como é que você vai viver no céu? Errado. Errada.
como viver no céu de maneira pecaminosa? Então, a nossa existência aqui, nós somos pecadores, mas o Criador nos chama a uma realidade. Viva aqui como se você já estivesse no céu. Percebe? Mas ele sabe que a gente vai tropeçar. Mas a intenção dele é nos dar um norte. Ele nos dá um norte com relação a como devemos viver na terra. Então, aqui está escrito assim, ó, no versículo 20 de Mateus 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Percebe que ele diz todos os dias, até a consumação dos séculos? Ele diz assim, porque já estava indo para o Pai e enviaria o Espírito Santo. Agora ali o ministério do Espírito Santo ia entrar na terra e depois viria o fim. Quando ele diz, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, é ordem, não é pedido. E eu vou ensinar a outros a respeito do que ele ordenou. E o que ele ordenou tem a ver com o reino, com o governo do céu aqui. Compreende o que é o Evangelho? O Evangelho não é religião, é modo de vida. Ou é modo de vida, ou é religião. Se você prefere viver uma religiosidade, você não entendeu que o governo tem que ser do céu. A religiosidade é uma busca incessante de Deus. Se você encontra Deus, você não precisa mais viver como religioso, mas isso vai viver sim como alguém que pega as ordenanças de Jesus e aplica. Porque se o cristão não aplicar o que Cristo ensinou, não é cristão. Você está se enganando, hein? Você está aí na igreja, está massageando o teu ego. Se você não compreende esta palavra, você ainda não encontrou a Cristo. Encontrar a Cristo é nascer de novo. Quando nascemos de novo, não nascemos o nascer de novo é espiritual. E se nasce de novo, significa que você nasceu do Espírito e tem a ver com as coisas do reino de Deus e não com o reino desse mundo. Que evangelho você está vivendo? Evangelho de ir à igreja? Evangelho superficial? Não existe evangelho superficial, existe o evangelho do reino. O evangelho do reino tem a ver com as ordenanças de Cristo para a minha vida e para a sua vida. E ordenanças é ordem, não é pedido. Ele deixou a palavra para aplicar. Se não aplica, você não é. Se eu não aplico, eu não sou. E aí você me pergunta, e o que é que eu tenho que aplicar? Até uma criança sabe o que é certo e o que é errado. Quando uma criança faz uma malcriação, você olha para ela assim, ela já corre. A palavra de Deus, ela é bem simples. Nós temos que separar o joio do trigo. Não no sentido de condenar, mas do que tem fruto e o que não tem fruto. Alguém que fala normalmente um palavrão. Mas está aí na igreja.
Alguém que as suas conversas são conversas chulas, impuras. Está aí na igreja, mas não mudou nada. Alguém que mente, está aí na igreja, mas não muda nada. Alguém que não pode olhar uma mulher passando no meio da rua que dá vontade de dar um psiu. Alguém que vê um homem no meio da rua e cresce o olho. Alguém que vive em função de querer coisas e mais coisas e nunca está satisfeito em ter. Sempre quer mais. Alguém que vive falando mal da vida dos outros, mas está indo na igreja. Alguém que não sabe que essa é uma realidade, aplicar os ensinos, as ordenanças de Jesus. Porque aquele que aplica as ordenanças de Jesus não vive mais falando palavrão, não vive falando mais da vida dos outros, não mente mais, não rouba mais, não fica cobiçando o que é dos outros. Não vive em prostituição, não vive na roda dos escarnecedores. Ah, mas o que é o reino dos céus? 1 Pedro 1,15 diz que nós devemos nos separar do pecado. Separar do pecado. Não podemos entender que somos perfeitos. Ah, eu sou perfeito, eu sou santarrão. Não existe um santarrão. Não existe. Não há um sequer, diz a palavra. E por um homem entrou o pecado no mundo, no outro entrou a vida eterna, que é Jesus. Eu e você. Precisamos nos separar todos os dias das nossas vidas, de maneira que venhamos a existir aqui como modelos. Como modelo. Que tipo de modelo? Modelo de filho de Deus. O modelo de filho de Deus. Acredite, é possível. Você é casa. Você é uma casa que você mora dentro dela, mas tem que ter uma outra pessoa morando dentro desta casa, além de você. É o Espírito Santo de Deus. Porque Deus nos enviou o Espírito, porque Deus nos se enviou adentro de nós, porque o Senhor se enviou dentro da nossa vida para nos conduzir em toda a verdade. Buscai primeiro o reino, buscai o governo do céu, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que você está precisando depende de como você vive. Quer a bênção de Deus? As bênçãos de Deus só virão na sua vida, de fato, se você estiver ligado com o reino dos céus. Quer a bênção de Deus? Não é dando dinheiro, é vivendo o Evangelho. Amém? Eu vou ficando por aqui. A nossa live é somente uma live de mensagens. Espero em Deus que o Espírito Santo tenha comunicado à sua vida estas verdades. E que você consiga viver o reino dos céus aqui. Porque já se aproxima. Já se aproxima. Já podemos ver que já se aproxima o fim. Porque quando esse evangelho do reino for pregado em todo o planeta, aí virá o fim. Você está preparado? Você está preparada? Que o Senhor
possa visitar a sua vida neste momento, trazer a educação do céu através das palavras que deixei para vocês. Jesus disse assim: não sou eu que vos condeno. Percebe? Ele veio para salvar. Mas ele diz assim: não sou eu que vos condeno, mas as minhas palavras, quando vocês não viverem ela. Fico por aqui. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. Um grande abraço.